Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. E é com imensa alegria que estamos aqui nessa manhã de hoje para falar sobre um homem chamado amor, Francisco Cândido Xavier. Interessante, meus irmãos, nós vamos falar de Chico, mas não somente da mediunidade, porque já seria algo fantástico falar sobre a mediunidade de Chico Xavier, porque através dele veio mais de 400 obras espíritas, nos trazendo conhecimento, luzes. Através da sua mediunidade bendita, vieram os receituários do Dr. Bezerra de Menezes, onde também ajudou na nossa melhora material, juntamente com os livros com a melhora espiritual, as cartas consoladoras, que vieram milhares de cartas, consolando os corações das mãezinhas, em desespero, daqueles que ficaram, com saudade daqueles que partiram, e através da sua mediunidade veio consolando esses corações. Mas não é só isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar do homem, do cidadão, do exemplo que Chico Xavier nos deixou. O exemplo de fé, o exemplo de humildade e o exemplo de amor. Então vejam vocês, meus irmãos, Chico nasceu em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910. Imagine vocês, hoje, Pedro Leopoldo conta com pouco mais de 60 mil habitantes. Imagine há 108 anos atrás como era Pedro Leopoldo. Não era nenhuma cidade, era um arraial, pequenininho. Lá, um empresário comprou um pedaço de uma fazenda e instalou uma fábrica de tecidos. E desta fábrica de tecido, então, foi feita uma colônia de trabalhadores ali naquela fábrica de tecido. Depois veio a estação ferroviária e ali a cidade começou a desenvolver, mas era muito pequenininha, muito pacata. E é lá que Chico, então, nasce. Não era nem uma cidade, era esse arraial Pedro Leopoldo. De uma família numerosa, 9 irmãos. Filho de João Cândido Xavier, um operário, e vendedor também de bilhete de loteria federal, porque a família era numerosa, ele tinha que complementar a sua renda, então ele vendia bilhete da loteria federal. E de Maria João de Deus. Maria João de Deus, esta uma mulher boníssima, de coração grandioso, de fé católica, ensinou a todos os seus filhos a orar, e a orar de joelhos. Ensinou eles a amar a Deus como ela amava a Deus. Então a vida prosseguia normalmente ali na primeira infância de Chico, junto com a sua mãezinha, junto com seus irmãos, com o seu paizinho, lá em Pedro Leopoldo. E o tempo foi passando, os anos foram se passando, ali no final da tarde, ele sentado na porta de casa, brincando, depois entrando para casa, Maria João de Deus tomando a tabuada, tomando ali deles a leitura, e o tempo vai se passando. À noitezinha, todos orando de joelhos. E quando chega em 1915, quando Chico tem apenas 5 anos de idade, Maria João de Deus adoece. E ela adoece, e ela começa então a chamar todos os filhos, e começa a conversar com todos os seus filhos. Chama um por um, e chega a vez de Chico. Quando chega Chico, ela fala: Chico, se alguém disser para você que eu morri, não acredite, eu estou viva, eu estarei viva, não acredite, e eu voltarei para nós ficarmos juntos. E Chico gravou aquilo na sua cabecinha de criança, e realmente, depois desse diálogo com Chico, um dia depois, Maria João de Deus vem a desencarnar. Como ela desencarna? O João Cândido Xavier, sozinho, com 9 filhos para criar, ele não encontra forças necessárias. Então ele começa a distribuir, a entregar os seus filhos, e começa a entregar para familiares e alguns amigos. E Chico então é entregue para uma madrinha, chamada Dona Rita. Mas a Dona Rita era um pouco cruel com Chico, era obsediada ao extremo. E ela então infligiu a Chico vários sofrimentos morais e psicológicos. Imagina vocês, aquela criança de 5 anos de idade somente, que tinha acabado de perder a mãezinha, estava privado ali da convivência com os seus irmãos, com o seu pai, e ainda
apanhando todo dia. Chico tinha horário para apanhar, horário marcado, a madrinha batia nele com vara de marmelo. Ele apanhava de manhã, na hora do almoço e à tarde. Essa dona Rita, ela era casada, criava, não era um filho, era um sobrinho de 12 anos de idade. E esse sobrinho então aprontava as bagunças, as travessuras de criança, jogava a culpa no Chico, e quem sofria as consequências era o Chico. E Chico apanhava. Tanto é que Chico, nas suas entrevistas, ele falava que algumas vezes uma moça ia ajudar ali na cozinha da casa, e ela chegava de manhãzinha e falava para o Chico: Chico, eu já fiz o café, vem tomar o café. E Chico falava: ainda não, deixa eu esperar, vamos esperar a minha madrinha acordar para ela me bater. Depois eu posso tomar o café com tranquilidade. E aí então, o tempo foi passando. Chico, desesperado, nesse sofrimento, um dia vai até o fundo do quintal, no meio das bananeiras, e começa a orar. Ora, uma oração fervorosa e fala: minha mãe, mãezinha, estou sofrendo muito, mãezinha. Você disse que vinha me buscar. E aí então, Maria João de Deus aparece para Chico e fala: meu filho, mamãe, você veio me buscar, mamãe. Você veio me buscar. Não, meu filho, eu não vim te buscar. Eu ainda não posso te levar. A mamãe vai voltar para um hospital. Mas tenha fé. Confia em Deus, que eu vou te mandar um anjo bom. E esse anjo irá te ajudar. E os seus sofrimentos, as suas dificuldades irão passar. E realmente, esse anjo bom vem. Esse anjo bom é Cidália. O seu pai, João Cândido Xavier, começa a namorar uma moça de um coração grandioso, que é Cidália. E Cidália fala para João: João, nós vamos nos casar, mas sob uma condição, desde que você reúna todos os seus filhos e nós vamos cuidá-los dele novamente. Olha só a grandeza espiritual dessa mulher. Não era filhos dela, era filho do João. Depois ela teve com o João mais 6 filhos. Então teve 15 filhos, eram 15 filhos. Mas então eles começam a reunir todos esses filhos, né, de João Cândido Xavier. Então Chico é o último a chegar. E quando Chico chega, é uma alegria para a família. Que maravilha! Faltava o último, chegou. Só que quando Cidália levanta a blusa de Chico, vê as marcas dos garfos, as garfadas que ele tomava na sua barriguinha. E a família então fica compadecido daquela situação. Mas aí ele volta então ao retorno familiar e começa então, a partir daí, a ter uma vida um pouco melhor. Ficou 2 anos com essa madrinha, dos 5 aos 7 anos, nesse sofrimento. Só que a infância de Chico, por causa da sua mediunidade, ele tinha alguns desconfortos. Por exemplo, Chico, ele era achincalhado na escola. Ele ganhava os concursos de redação, ganhava os concursos de poesia, e ele era honesto. Ele falava para a professora, para os seus amiguinhos da sala: um homem me ditou, alguém me disse isso. E eles duvidavam. Mentira de Chico. Se ninguém ditou nada para ele, isso aí ele copia de algum lugar. E uma certa vez, dentro da sala de aula, para testá-lo, os amiguinhos falaram: então fala sobre areia. Uma das crianças, uma menina, falou: meu pai está fazendo uma construção e está carregando, eu estou ajudando ele a carregar areia. Então fale sobre areia, então, tentando testar Chico, achando que ele não ia conseguir falar nada, porque ele copiava. Eles achavam que ele copiava. A professora também chama Chico para testá-lo e ele vai até a lousa. Então ele pega um giz e escreve a seguinte frase: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. Todo mundo ficou maravilhado, mas como uma criança, no 4º ano primário, escreveu uma frase dessa profundidade,
Tanto é que a professora proibiu, então, de falar de espíritos ali que estavam presentes na sala. E Chico também, uma outra oportunidade, na sua casa, o seu pai falando de um aborto que tinha acontecido com uma vizinha, e Chico então escuta uma voz e fala: não, pai, não é isso. O que aconteceu foi a anidação inadequada do ovo. Por isso a criança entrou em posição ectópica. Todo mundo ficou embasbacado. Mas o que é isso? Falando, né? Uma criança dessa idade falando em termos científicos. Então ele sofria muito com isso. Por quê? Porque o seu pai e alguns familiares achavam que ele estava ficando louco. Ele falava sozinho, conversava sozinho, entre aspas, né? E tanto que o seu João falava: eu não quero filho louco, eu não quero filho aluado, segundo o vocabulário do seu João. E para o Chico não ser internado num hospital psiquiátrico com 10 anos de idade, ele então vai até o padre Sebastião Scarzelli, que o aconselha: Chico, para que você não seja internado, vá trabalhar, porque aí seu pai vai ver que você está trabalhando, que você está estudando, que você está dando conta de fazer os afazeres do dia a dia, e ele não te interna. Então Chico vai trabalhar com 10 anos de idade na fábrica de tecidos. E ele trabalha nessa fábrica de tecidos dos 10 aos 12 anos. Uma jornada extensa, sacrificante. Ele entrava às 3 horas da tarde, às 15 horas, e saía às 2 horas da manhã. Imagina uma criança com 10 anos. Naquela época as crianças podiam trabalhar, não existia o estatuto da criança e do adolescente. E ele então entrava às 3 horas da tarde, saía às 2 da manhã, voltava para sua casa, jantava, tomava um banho, dormia. Às 7 horas da manhã, estava de pé. Ia para a escola estudar. Estudava, chegava na hora do almoço, almoçava, dormia 1 horinha e voltava para o trabalho. E até que ele adoece, tem problema nos seus pulmões. E aí ele então é obrigado a sair dessa fábrica de tecidos. E depois ele vai trabalhar no bar do Dove, fica por 2 anos no bar do Dove, mas nesse bar ele não gosta de trabalhar, porque tinha que servir bebidas alcoólicas ali, e aquilo incomodava de certa maneira. E depois ele foi então trabalhar num armazém. Nesse armazém ele já gostava de trabalhar. Ele trabalhou no comércio de Pedro Leopoldo por cerca de 10 anos. E lá ele pesava linguiça, pesava feijão, vendia chapéu. E os anos então foram passando. E quando Chico tinha 17 anos de idade, em maio de 1927, uma de suas irmãs, a Maria Pena Xavier, ela então entra num processo obsessivo grave. A família é muito católica, fervorosa, procura os médicos da época e ela não obtém nenhum tipo de melhora sequer com a medicina. Mas não tem outra alternativa para aquela família a não ser procurar o casal Perácio, que era um casal na época ali numa cidade da região que eram espíritas e tinha obtido através de um tratamento espiritual melhora de algumas pessoas, de algumas criaturas que tinham buscado eles. E eles não tendo outra solução, vão atrás do casal Perácio. E lá, com o casal Perácio, a Maria Pena Xavier é orientada, começa a ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, os passes curadores, as vibrações, e ela começa a ter uma melhora. E ela melhora, ela fica de maio a junho. E depois ela volta para Pedro Leopoldo, já bem melhor. Mas a assistência do casal Perácio continua. Eles vão até a Pedro Leopoldo e lá dentro da casa de Chico continua o tratamento espiritual. E ali no âmbito familiar, Chico tem o contato então com a doutrina espírita. E lá ele conhece a doutrina espírita, então ele vai estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, tem o contato. Então ele procura, aos 17 anos de idade, o padre Sebastião Scarzelli, lá na igreja, que era o seu confessor desde a primeira infância. E ele fala: padre, hoje eu encontrei uma religião que me responde. Eu estou satisfeito. Eu estou entendendo o que acontece comigo. Eu estou entendendo a mediunidade. E padre Sebastião Scarzelli tinha uma ligação muito forte com Chico. Ele gostava muito de Chico.
Mesmo que quando Chico era pequeno, era criança, ele falava: Chico, reza 100 Pai Nossos, reze 100 Ave Marias. Chico, coloque na cabeça pedra de 15 quilos. Porque ele achava que aquela mediunidade de Chico era coisa do demônio. Mas não era uma maldade, era aquilo que ele entendia, que era necessário para que Chico curasse, que afastasse o demônio. Mas ele gostava muito de Chico. E ele fala então para Chico: Chico, você está feliz? Sim, estou. O catolicismo não recomenda as práticas espíritas. E eu não conheço a doutrina espírita. Ele é honesto com Chico. Mas se ela está te fazendo bem, vá, siga em frente. E que Mãe Maria Santíssima te abençoe. Então Chico sai da igreja sob aquele olhar amoroso do padre Sebastião Scarzelli. E ali, então, ele volta e tem ele então continua ali no seu círculo doméstico o trabalho ali de estudo, o trabalho de passes, até que numa noite em julho de 1927, ele tinha então 17 anos de idade, a dona Carmen Perácio, ela vê Emmanuel. Primeiramente, Emmanuel parece para dona Carmen Perácio, não é para Chico, é para Carmen Perácio, e orienta a dona Carmen Perácio para que ela recomendasse a Chico para que ele pegasse papel e lápis. Então ela fala: Francisco, pegue papel e lápis. Ele pega e começa a psicografar. E ele psicografa a primeira mensagem, 17 páginas, do espírito identificado como espírito amigo, que é Emmanuel. E aí então, nesta noite, em julho de 1927, quando Chico tinha 17 anos de idade, ele recebe a primeira psicografia. Então nós vamos chamar agora, aqui em homenagem a esse episódio marcante da vida de Chico, que é a sua primeira psicografia, vamos chamar a Heloísa para fazer uma homenagem para Chico. Espalhando a beleza, com toda a beleza, ele planta o amor, semeando a paz, com todo sentimento, se fez de instrumento, seduzido em tudo que faz, difundiu sua verdade com toda a caridade, nunca lhe faltou a razão e a fé, consolando corações em meio multidões. Quem o conheceu sabe bem quem é. Lagos de luz que nos conduz a seguir Jesus. Cristo de Deus, nada temeu, tudo ele venceu. Oh, Chico, sempre muito lindo. Oh, Chico, nosso eterno amigo. Oh, Chico,
Agora todo mundo canta junto, vocês aprenderam a letra? Tá ali no telão, tá? Eu cantei a primeira vez só para vocês aprenderem. Essa é a música. A última vez que eu saí aqui do nosso lar, eu cantei com a Cássia. A Cássia, eu falei, Cássia, sentindo vontade de compor uma música. Ela falou, faz a música pra Chico. Logo entrei no grupo Gaeb, veio a inspiração, compomos a primeira música, que foi pra Chico. O grupo Gaeb que compôs essa música, todos nós juntos. Foi muita emoção, né? Primeira música. Vamos lá, todo mundo, vamos cantar pra Chico, vamos animar, porque é homenagem pra ele. Então, não tenham vergonha, soltem a voz, tá? Vamos lá. Espalhando a pureza com toda a beleza, ele planta o amor, semeando a paz, com todo sentimento, se fez de instrumento, sempre se doando em tudo que faz. Difundir só a verdade, com toda a caridade, nunca lhe faltou a razão e a fé, consolando o coração em meio a multidões. Quem o conheceu sabe bem quem é. Lápis de luz e luz a seguir Jesus. Jesus de Deus, nada meu, tudo ele venceu. Oh, Chico, sempre nos unindo. Oh, Chico, nosso eterno amigo. Oh, Chico, sempre nos unindo. Oh, Chico, nosso eterno amigo. Chico, 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 Chico. Meus irmãos, e depois dessa primeira psicografia de Chico Xavier, 2 dias após, Chico está de joelhos orando em seu quarto, com a luz apagada, e de repente ele sente que o quarto clareia, fica bem claro. Então ele abre os olhos e vê o espírito de uma senhora. Ele tenta levantar para receber aquele espírito com uma maior cortesia, mas ele não consegue desdobrar os joelhos. E ele continua então ajoelhado, tal grandeza espiritual daquele espírito que estava ali. E aquela senhora olha para Chico e fala: Francisco, eu vim em nome de nosso Senhor Jesus Cristo lhe pedir para que você faça um trabalho de entrega de pães. Não esqueça, Francisco, dos pobres, daqueles desvalidos da sorte. Faça um trabalho de caridade, de entrega de pães. Chico então olha para aquela senhora, tenta reconhecê-la, não reconhece, e fala: mas quem sois vós? E ela fala: você não irá me reconhecer nesse momento, mas eu sou Isabel de Aragão. Chico tenta lembrar, mas realmente ele não sabe quem é Isabel de Aragão. Mas ele indaga: mas minha senhora, como pode eu, pobre, muitas vezes falta o pão na minha mesa, muitas vezes eu não tenho pão para comer, como é que eu posso fazer esse trabalho com os mais pobres do que eu? Como é que eu posso ajudá-los? E Isabel de Aragão lhe responde: você vai escrever para a gente de todo mundo, não vai poder cobrar nenhum tipo
de paga, de recompensa. E os espíritos que escreverão por sua mediunidade vão providenciar os recursos, os meios necessários para que o trabalho aconteça. Confia em Deus, confia na espiritualidade, que eles vão te dar o recurso necessário. E realmente, Chico confia. No primeiro final de semana, depois desse episódio da vida de Chico, ele está lá com a sua irmã Luzia, lá na periferia de Pedro Leopoldo, debaixo da ponte, com um cesto, com 8 pães, entregando pães àqueles mendigos que estavam lá debaixo. E continua esse trabalho de entrega de pães desde 1927 até 1958 em Pedro Leopoldo, e depois, a partir de janeiro de 1959, até o final da vida de Chico, lá em Uberaba. E esse trabalho de distribuição de pães. E depois Chico vem saber quem era aquela Isabel de Aragão, que é a personagem veneranda do livro Nosso Lar, que esposa do rei Diniz de Portugal. Ela viveu no século XIII, onde era uma rainha muito boa, e ela dava pães para os portugueses, para os espanhóis. E muita gente criticava, porque achava que ela estava jogando fora o dinheiro da coroa, desperdiçando à toa o dinheiro da coroa. Então ela era criticada. E uma certa oportunidade, ela com uma cesta cheia de pães, saindo para entregar aos pobres, ela então é indagada pelo rei: o que você leva nessa cesta? E ela então fala: rosas. E quando ele puxa o pano de prato, aqueles pães que estão lá dentro se transformam em rosas através de um fenômeno mediúnico. Esse espírito de alta envergadura moral é que vem pedir em nome de Jesus para que Chico faça o trabalho de caridade, para que ele faça a entrega de pães. E realmente Chico, ele faz esse trabalho. E o tempo vai passando. Chico ali, psicografando as mensagens, o receituário do Dr. Bezerra de Menezes, com 17 anos. E depois vão passando o tempo. Quando Chico tem 21 anos de idade, e atingiu a maioridade civil naquela época, ele está no açude. Está lá no açude. Ele gostava de ir lá fazer suas orações em Pedro Leopoldo. Ele vê uma cruz luminosa. E desta cruz, então, sai um espírito, e é Emmanuel. E Emmanuel chega até Chico e se apresenta pela primeira vez. Emmanuel, que estava com Chico desde a sua infância, mas nunca tinha se apresentado. E aquela ali é a oportunidade. E ele fala: Francisco, você realmente quer trabalhar na mediunidade com Jesus? E Chico responde: se os espíritos bons não me abandonarem, sim, eles não irão te abandonar. Mas você vai ter que se esforçar, trabalhar, estudar e se esforçar no bem. E Chico fala: mas será? Você acha que eu vou conseguir desempenhar esse trabalho da mediunidade com Jesus? Desde que você observe 3 pontos básicos. E Emmanuel silencia. E Chico então vê que Emmanuel silencia e pergunta: qual o primeiro ponto que eu tenho que observar? E Emmanuel diz: disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. E assim começa o trabalho, a partir desse momento, uma nova fase da mediunidade de Chico, com a direção de Emmanuel, onde vai começar a psicografia dos livros, cujo primeiro tarefa eram 30 livros. E realmente, depois desta primeiro encontro de Emmanuel com Chico, 1 ano após, vem a psicografia, vem publicado o livro Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro psicografado de Chico. E que foi um escândalo na época. Por quê? Que ele chocou a sociedade. Como é que pode um moço de 22 anos, lá dessa cidadezinha, Pedro Leopoldo, com o 4º ano primário, falar, receber poemas com estilo, a forma literária de Cruz e Souza, de Augusto dos Anjos, Alta de Souza, Olavo Bilac, Castro Alves? Como pode? Ou realmente esse menino é um gênio e ele merece todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras? Ou esses poetas estão retornando para falar através de sua mediunidade? E aquilo chamou muita atenção na época.
Então nós vamos chamar agora, em homenagem ao primeiro livro psicografado de Chico Xavier, que é o Parnaso de Além Túmulo, que é arte pura, meus irmãos. Nós temos que entender a importância da arte para a doutrina espírita, que o primeiro livro de Chico Xavier é literatura. Olha só, são poesias. Olha só a importância da arte. Então nós convidamos nosso amigo Valdemar para ele fazer uma homenagem a Chico. Na verdade, o que a gente gostaria de fazer não é só declamar uma poesia, mas é um convite à reflexão a respeito da nossa existência, a respeito de uma palavrinha de 3 letras que convive conosco diariamente. É uma palavra chamada dor. A forma como a gente reage diante da dor. A dor é um bálsamo. Através da dor que muitos de nós crescemos, nos edificamos, nos consolidamos, nos fortalecemos. À medida em que a gente interpreta a dor como uma bênção, à medida em que a gente observa que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita injustiça, não permite que nada aconteça de mal a alguém ou de errado a alguém. Tudo aquilo que nos acontece, naturalmente, que é para o nosso crescimento. Então, a interpretação da dor, a sublimação da dor acima de tudo, e no pensamento de um poeta, Cruz de Souza, um poeta que à época era muito difícil os negros, terem o seu espaço na literatura, o seu espaço na cultura, o seu espaço na arte. E Cruz de Souza vem dizer muito sabiamente para que todos nós, diante das nossas dificuldades, diante das nossas dores, para que a gente possa seguir em frente. Então ele diz assim: segue gemendo no caminho estreito, de pé sangrando em chagas dolorosas, sustentando alegrias que não gozas, à renúncia rendendo excelso peito. Na cruz pesada que te oprime o peito, encontrarás estrelas milagrosas, sob chuvas de bênçãos e de rosas, que dimanam do amor santo e perfeito. Se o temporal de lágrimas te encharca, seja a esperança luminosa marca que lhe assinale as súplicas sinceras. Somente a dor na terra estranha e escura apaga na corrente da amargura os erros que trouxemos de outras eras. As nossas saudações, a Cruz de Souza, psicografia do Chico. Muito obrigado. Meu amigo, boa. E após a psicografia de Parnaso de Além Túmulo, continua vários outros. Chico, toma ciência através de Emmanuel que a primeira tarefa seriam 30 livros. Quando completa 30 livros, Chico pergunta: e agora, Emmanuel? Terminamos a nossa tarefa? E Emmanuel fala: não, foi prorrogado por mais 30 livros. E quando chega a 60 livros, novamente Chico fala: e agora, terminamos? E Emmanuel fala: ainda não terminamos, foi prorrogado. E quando completa 60 livros, é quando Chico Xavier está saindo de Pedro Leopoldo, lá em 1959, janeiro de 1959, e indo para Uberaba, a convite de Valdo Vieira. Valdo Vieira, um médico, no 4º ano da Faculdade Federal de Medicina em Uberaba, já psicografava em conjunto com o Chico. Valdo psicografava os capítulos pares e o Chico os capítulos ímpares. Comunicavam através de cartas e formaram um livro. Então Chico Xavier, através do convite de Valdo Vieira, vai para Uberaba, porque ele já estava sofrendo algumas difamações do seu sobrinho, Amauri, lá em Pedro Leopoldo, e também porque Pedro Leopoldo era muito frio à noite. Então ele tinha um problema de labirintite, e ele resolve ir então para Uberaba. E lá continua as psicografias. E na hora que chega ao 100º livro, Chico fala para Emmanuel: agora nós terminamos, 100 livros. E Emmanuel brinca: não. A espiritualidade está dizendo que a sua vida agora é patrimônio da espiritualidade. Sua vida foi desapropriada. E aí, então, olha só, o trabalho prossegue e vem mais de 400 livros através da sua mediunidade. Mas não é só da mediunidade que nós temos que lembrar de Chico. É de seu exemplo. Seu exemplo de fé. O seu exemplo de humildade. E seu exemplo de amor. O seu exemplo de fé, quando lá, com 5 anos de idade, no fundo do quintal, ele vê a mãezinha querida que fala que vai mandar um anjo bom, e ele confia, e o anjo bom vem, que é Cidália.
O exemplo de fé que quando ele recebe no seu quarto a visita de Isabel de Aragão e fala, confia na espiritualidade, que a espiritualidade vão te colocar os meios necessários para que você faça o trabalho da caridade, de entrega de pães, e ele confia e faz o trabalho até o final de sua vida. E o exemplo de fé, quando ele ainda lá em Pedro Leopoldo, tinha acabado de perder o irmão, José Xavier, que era braço direito dele, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. O irmão falece e ele fica então sozinho, a cunhada entra num processo obsessivo, tem que ser internado no hospital psiquiátrico, e ele cuidando do sobrinho especial, e ele, amargurado, ele fala para Emmanuel, Emmanuel, Maria, que ajudou tanta gente, que aconselhou tanta gente, lá na casa do caminho, após o desencarne de Jesus, recebendo os andarilhos, os pais, as mães em sofrimento, será que Maria não tem nenhum recadinho para mim? E Emmanuel então diz, vamos levar para os nossos superiores. E realmente leva para os superiores. Passado alguns dias, Emmanuel retorna e fala, Chico, seu pedido foi atendido. E ele fala, que maravilha, que maravilha. Maria mandou um recado para você, Chico. Ai meu Deus, o que Maria pediu? O que Maria está falando para mim? Chico, ela falou para você que isso também passa. E Chico então anota numa cartolina, escreve, isso também passa, e coloca lá no seu quarto. E ele confia que aquele momento de dificuldade também passa. Todos os nossos momentos de dificuldade, só o que vem dos céus permanecerá e durará. Então, em homenagem a Maria e a Chico Xavier, nós chamamos novamente a Elô para fazer uma oração para nós, nesse momento e através da música. Tem que pôr no celular, Elô. Aqui. Tem que pôr aqui, ó, Maria. Alô, põe aqui. Sim. Põe aqui o dedinho. Você tem que colocar Maria. Aqui já. Sai. Na caixa. Tem que ligar. Pode soltar. Vai. Solta. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, gente.
Então, depois desse momento, né, de emoção, de paz, nós sentimos a vibração do ambiente modificar. E para nós encaminharmos para o final de nossa homenagem a Chico Xavier, ele ensina também, deixa-nos exemplo, o seu exemplo de humildade. Chico Xavier poderia ter cobrado direitos autorais pela lei dos homens, mas não cobra nem um centavo, porque ele sabia que aquilo era da espiritualidade, ele não poderia cobrar. O pessoal dos Correios, lá de Pedro Leopoldo, conta que Chico ganhava envelopes cheios de dinheiro. E o primeiro mendigo que aparecesse na rua, entregava aquele envelope. Certa feita, Chico Xavier, depois de muita insistência, ele recebe um presente, um relógio. E ele encontra a Dona Verônica, uma senhorinha, e pergunta para ela: Dona Verônica, você está tomando o remédio que o Dr. Bezerra de Menezes te receitou? Estou. Mas você está tomando com pontualidade? Não, porque eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Ele enfia a mão no bolso do paletó, entrega e fala: esse é um presente de Jesus para você. E Adelino da Silveira conta-nos que certa feita Chico, lá em sua residência, com 88 anos de idade, já doente, aquela multidão lá fora, querendo entrar na casa de Chico, para ver Chico, aquelas caravanas. E ele então pergunta para Adelino: mas Adelino, que era um companheiro dele, o que esse pessoal quer de mim? Eu já estou quase morto, não posso mais oferecer muita coisa. O que eles querem de mim, Adelino? E Adelino então vê um flash na cabeça de Adelino. E Adelino lembra de Jesus. Aquela multidão que reunia para ver Jesus. Ele lembra de Zaqueu, subindo em cima da árvore para ver Jesus. A mulher hemorrágica no meio da multidão. E ele fala para Chico: Chico, eu acho que eles vêm aqui porque eles estão com saudade de Jesus. E o tempo passa. Aquela fila vai passando, Chico vai atendendo todo mundo. Lá por umas 4 horas da manhã, a fila já estava acabando. Adelino olha para Chico com uma dó daquele homem, com 88 anos de idade, com os lábios sangrando. E ele fala para Chico: Chico, mas por que você beija a mão de todo mundo, Chico? Seus lábios estão sangrando, por que você beija a mão de todos? E Chico responde: eu beijo a mão, meu irmão, porque eu não consigo ajoelhar para beijar os pés. Esse é o exemplo de humildade que Chico nos deixa. E para encerrar, o exemplo de amor. Chico Xavier, certa feita, lá na casa espírita da prece, chega uma mãe desesperada, num acidente de carro, tinha desencarnado o marido, a mãe e 2 filhos. E essa mulher então está com uma dor imensa. E todo mundo ali esperando. O que será que Chico vai falar para uma mulher dessa? O que Chico vai falar diante de uma dor tamanha dessa mulher? E essa mulher então chega a Chico. E Chico simplesmente abraça e fala: que falta que ele nos fazem, que saudade. E chora junto com aquela mulher. Demonstrando que a dor dela também era a dor dele. E quando ele vivencia a dor junto com aquela mulher, ele ameniza a dor dela, porque ele está compartilhando daquele sofrimento. Esse é o exemplo de amor que Chico nos deixa. E lá em Goiânia, na colônia Santa Marta, certa feita Chico vai visitar esta colônia, que é um leprosário, e na entrada Chico começa a chorar. Chorar. E uma das companheiras fala: mas Chico, por que você está chorando tanto? O que foi? E ele fala: é que o protetor espiritual desta casa está aqui e quer abraçar todos os leprosos, quer beijar todos os leprosos através de nós. Mas quem é essa entidade espiritual? É Francisco de Assis. E Francisco de Assis está lá. E Chico de Uberaba sendo o médio de Francisco de Assis naquela oportunidade. Francisco Bernardone beijando todos os leprosos e abraçando todos aqueles leprosos através do Chico.
Xavier. E lá então eles abraçam e beijam todos aqueles leprosos que ali estão. E aí, meus irmãos, esse é o exemplo que nós temos. Se nós queremos encontrar Chico Xavier, Francisco de Assis, Jesus, não é nas altas paragens espirituais, é lá onde a morada faz dor, é lá naquela casa onde falta o pão, naquela casa simples e humilde, ou naquela casa abastada onde falta o entendimento. É lá que nós vamos encontrar Jesus, é lá que nós temos que estar. E esse é um exemplo que Chico Xavier nos deixa. E isso me remete também a uma passagem de Francisco de Assis. Enquanto ele escutava, quando encarnado aqui na terra, ele escutava aquela voz que reverberava nos seus ouvidos: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele então, Francisco de Assis, achava que primeiramente ele tinha que reconstruir a igreja fisicamente. E ele pega então o dinheiro do pai e começa a entregar para o bispo para construir igrejas. E o pai o repreende. Olha como nós somos ainda contraditórios. Quanto ele pegava o dinheiro para as farras, para as festas, o pai não repreendia. Quando foi para construir igreja, o pai de Francisco de Assis o repreende. Então ele tira a roupa do corpo e fica nu, entrega para o pai e fala: isso não me pertence. E sai pedindo esmolas para reconstruir a sua igreja. E nessa saída ele encontra um mendigo, um leproso. E ele tinha nojo de leproso. Como todos da época, uma doença contagiosa que não tinha cura à época. Ele encontra aquele leproso e o leproso estende a mão. E ele pega uma moedinha na sua túnica e vai jogar na mão do leproso. Joga aquela moedinha, mas o leproso continua com a mão estendida. Ele vê que aquele leproso não quer moeda coisa nenhuma. Ele queria Francisco. E Francisco então pensa em ficar, pensa em sair. Vou, fico, saio, não saio, e tenta sair. Quando ele sai, ele escuta uma voz: ele tem lepra no corpo e eu tenho lepra na alma. E ele fica, abraça aquele leproso, beija aquele leproso, e de olhos fechados ele começa uma oração. E ele ora, aquele sangue escorre no rosto daquele leproso. E quando ele abre os olhos, não é mais aquele leproso que ali está, é Jesus. E Jesus fala: Francesco, hoje você entendeu o que é reconstruir a minha igreja. É reconstruir dentro dos nossos corações, é amando, é ajudando o próximo, é a prática da caridade. E esse, meus irmãos, é o exemplo que Chico Xavier, Francisco de Assis, nos deixa. E em 2002, num sábado, um dia antes do desencarne de Chico, lá na Casa Espírita da Prece, primeiro tem um culto de manhã, e ele vai nesse culto, distribui pães, com 92 anos de idade. E depois ele vai à noitezinha para o Evangelho lá na Casa Espírita da Prece. E durante a sessão, Chico começa a chorar e a falar em voz alta: Maria, Maria, Maria. E depois Chico confidencia aos seus mais íntimos que naquele momento, à noite, num sábado, lá na Casa Espírita da Prece, estava Maria e Jesus, que tinha vindo visitar. E no outro dia, no domingo, Chico levanta, faz suas orações, coloca a mão para o alto e desencarna. Fazendo, meus irmãos, fazendo-nos crer que Jesus e Maria veio buscar Chico para levar para os céus. E nesse dia de felicidade para o Brasil, porque o Brasil tinha conquistado o pentacampeonato mundial de futebol, a quinta estrela, mais uma estrela, que é a estrela de luz, a estrela de amor, saía da terra de Uberaba e ia para os céus. Então nós vamos encerrar agora, meus irmãos, com uma música, com a música que Chico mais gostava de cantar. Vamos encerrar com alegria. Chico era muito alegre, muito feliz. Então nós vamos encerrar com a música
A Elili, a Elili, a Elo. Tá bom? Vamos chamar a Elo aqui mais uma vez, para nós encerrarmos a nossa homenagem da manhã de hoje. O microfone está funcionando. Está filmando. Pode movimentar? Pode? Então tá bom. Essa música é um aprendizado, tá? Olha a lição dessa música. Um passarinho me ensinou uma canção feliz. E quando solitário estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu vivo a vida cantando, ai Lili, ai Lô. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou, ai Lili, ai Lô. Eu vivo a vida cantando alegria, Lili, ai levantem, vamos dançar, vamos homenagear Chico. Triste estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas ondas eu vou, cantando a canção tão feliz assim. Ai Lili, ai Lô. Canção tão feliz que diz: ai Lili, Chico. Obrigado a todos. Eu agradeço o momento de sentir do Chico Xavier para completar a palestra do nosso irmão. Mas mesmo assim, a gente fica feliz, estamos todos reunidos em um só pensamento de amor. Que nosso Pai Deus possa nos iluminar a todos. Como também vamos agradecer a luz e o amor que estamos recebendo. A luz para preencher e para dissolver as trevas, para que possamos ser iluminados e abençoados pelo nosso Pai, que é Deus, neste momento. Como também agradecemos a luz de Chico Xavier, que permanece em nossos corações. Eu agradeço de todo o meu coração a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado. E nós, do Grupo Arte Espírita de Barretos, GAEB, agradecemos a esta casa, nosso lar, por ter aberto a casa para nós fazer essa singela homenagem. Nós agradecemos. Muito obrigado. Que Deus continue com todos nós. Obrigada a você. Eu gostaria muito de fazer umas considerações para os meninos. A arte, eu amo a arte, né? E essa casa, eu acho que a USE, todo espírita, ele tem que ter um compromisso com vocês. Muito lindo esse trabalho,
vocês sentiram o envolvimento das pessoas que aqui estão. Então, tem que continuar firme e forte. Hoje essa casa existe por causa do Chico Xavier. Porque, sim, senhora. Porque quando meu pai começou a ir lá no Chico Xavier, em 1970, ele participava lá da peregrinação com o Chico, ele ia. Aí ele tinha muitos amigos, o Adelino, Sim. o Divaldinho. O Divaldinho fundou uma casa em Votuporanga, no porte dessa, em 1982. E nós dali um ano, em 1983. Isso com todo o apoio de Chico Xavier. Por isso que ela é toda essa estrutura vibracional e o caminho dela é esse. E esse é um relato importante que você está falando, Cássia, porque Chico, muitas vezes as pessoas pensam, o pessoal ia lá na Casa Espírita da Prece e recebe uma carta consoladora, mas a primeira era uma carta consoladora. Depois vinham os próprios espíritos, a espiritualidade, como aconteceu certamente com seu pai, orientando, vai trabalhar, e orientando aquelas pessoas ao trabalho. E aí surgiram centenas de casas espíritas, centenas de casas assistenciais como essa, hospitais, creches, orfanatos, decorrente desse trabalho. As pessoas iam procurar força, auxílio, recebiam, se fortaleciam e iam trabalhar. Iam fundar aí as casas espíritas, as instituições espíritas. Isso é muito importante. Lógico. Sim, porque existia todo o amparo, né? A equipe que acompanhava o Chico, que deu essa orientação, e orientava todos, porque em 1983, quando fundou essa casa, que era por terra, e começou com leite e pão, aí depois foi a sopa. E até hoje nós estamos aí, graças a Deus, trabalhando. Porque, às vezes, sabe, Salomão, o pessoal não percebe. Eles acham, é sopa, até no movimento, sabe? A gente já escutou sopa e tal. Mas não é a sopa, só o alimento. Existe o acolhimento. Esse acolhimento é que faz a transformação das pessoas que aqui vêm, e a nossa. Primeiro a nossa, e depois a deles. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Vocês continuem firme forte, viu? Obrigado. Só para terminar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Nós somos um grupo de arte espírita e aproveitemos de saber que 80% das obras que Chico psicografou é de pura arte, poesia. E quase ninguém lê. Vamos aproveitar, porque nada por acaso. Se Chico psicografou poesia, porque faz bem a alma, a arte. Ok?